Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review, né, de duas obras aqui sensacionais, né? Deixa eu puxar mais próximo aqui de mim, né? Duas sistemáticas interessantes, de essa aqui que é a do Franklin Ferreira, da Vida Nova, que tem um viés calvinista, né? E temos essa aqui do Walter Brunelli em 4 volumes, né, que tem um viés arminiano, da editora Central Gospel, né? E eu separei, fique comigo até o final do vídeo, que eu separei aqui. Talvez você esteja aí procurando, né, uma boa sistemática, está em dúvida aí entre essas daqui. Eu quero mostrar para você a parte em que eles falam sobre angelologia, né, para você decidir qual comprar, porque essa aqui tem um pouco mais de 1.200 páginas, né? Essa aqui em 4 volumes, aproximadamente 1.500 páginas, né? Só que, assim, é boa, excelente essa aqui, sim. Me parece que a pegada e a proposta dele é diferente. Tá aqui, já tá na cara, uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Tá certo? Para você que não conhece o Pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse, desse o joinha, comentasse para ajudar a engajar o canal, tá certo? Se você deseja ser um apoiador deste canal a partir de R$5, aqui nos comentários tem o link do Apoia-se. Se fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point. Quando alcançarmos a meta financeira lá, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Se você deseja também nos abençoar, temos o nosso Pix também logo aqui abaixo nos comentários, tá certo? Então vamos dar uma olhada primeiramente na sistemática do Franklin. Muitos de vocês já conhecem, já deve ter visto vídeos, mas de repente no vídeo que você viu não foi aberto na capítulo 10, no capítulo que fala sobre anjos e demônios, né? Disciplina que muitos conhecem por angelologia. Vamos dar uma olhadinha como é que o Franklin Ferreira escreve, ó. As mitologias e religiões antigas, assim como o folclore, ilustram uma crença universal na existência de seres espirituais que interagem com as pessoas. Tipicamente, as religiões falam de uma hierarquia de espíritos intermediários que existem entre os seres humanos e o ser humano. Em anos mais recentes, surgiu uma onda de fascinação na cultura popular por anjos e outros seres espirituais. Isso pode ser visto pela quantidade de filmes, programas de televisão e livros que tratam de experiências com anjos, demônios e outras manifestações espirituais. Tal exposição na mídia popular levanta várias questões interessantes para o nosso estudo da teologia cristã. Apesar do ceticismo presente numa sociedade pretensamente científica e tecnológica, parece que a maioria das pessoas hoje não questiona a existência de seres espirituais. Entendeu? Aí você pode terminar de ler aí, parar no vídeo, terminar de ler o parágrafo, tá? Virar a página. Aí ele vai entrar no estudo histórico comparativo lá. O animismo e o espiritismo. A existência de espíritos que habitam o mundo é um elemento básico de todas as religiões influenciadas pelo animismo. Animismo, a definição aqui, é a noção geral de que seres espirituais pessoais podem influenciar e possuir partes da natureza, de animais ou de homens. Essa perspectiva é fundamental. O animista que pensa sobre o mundo como um organismo vivo, animado por poderes espirituais. Ó. Então tem essa pegada apologética. O candomblé e a umbanda são religiões com raízes no animismo. O espiritismo kardecista, embora não diretamente vinculado com o animismo, sofre a influência de ideias comuns às religiões orientais, como a doutrina do karma. Tá vendo? Você pode parar aí o vídeo aí, ó. Lá, segundo o kardecismo, Deus criou todos os espíritos com o propósito de que eles alcancem a perfeição. Isso deve ser realizado através do processo de encarnação neste e em muitos outros mundos, de acordo com o nível de evolução que o espírito já completou. Em cada vida, o espírito assume uma forma que o ajuda a expiar o mal e fazer o bem, o que é necessário para merecer uma promoção até o próximo patamar de desenvolvimento. Tá vendo? Virando a página, tem aqui, ó, ele vai falar sobre as seitas. Lá, nas seitas não são incomuns relações com seres espirituais, sejam eles anjos, demônios ou espíritos mortos. Os anjos têm um papel significativo entre os mormons e as testemunhas de Jeová. Tá vendo? Tem essa pegada apologética na defesa da fé, apresentando a visão de outras religiões. Joseph Smith
Diz que a revelação do livro de Mórmon foi feita através de um anjo que se chamava Moroni. Supostamente no ano de 1920, durante uma série de avivamentos, o jovem Smith foi à floresta para orar e descobrir quais das várias igrejas era verdadeira. Ele disse que duas pessoas apareceram, Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. Estes disseram que nenhuma das igrejas era correta, mas que todas eram corruptas e falsas. Só eles, né? Só ele que fundaria a verdadeira igreja, tá certo. Religiões orientais, ó, sempre essa pegada. A visão de anjos, né, no islamismo, ó. Segundo o islamismo, quem nega a existência dos anjos é um descrente. Existem 4 arcanjos, inclusive Gabriel e Miguel, e um número grande de outros anjos. Os anjos são feitos de luz, não precisam de alimentação física ou prorrogar sua espécie. Perdão. E obedecem a Allah absolutamente. Lá, os jins são espíritos situados entre os anjos e os homens. Uns são bons e os outros são maus. Eles podem assumir a forma de animais e de homens e também são capazes de possuir pessoas. O diabo é um jin, um anjo caído que agora é malicioso, tentador do homem. O Alcorão foi revelado, segundo Maomé, pelo arcanjo Gabriel. Isto é de suma importância, porque a veracidade da revelação depende da sua fonte. Então, tá vendo? A proposta é diferente. Ele analisa a visão dos anjos nas religiões muito próximas de nós, como o candomblé, o espiritismo, na história da igreja. A visão dos anjos na história da igreja. Interessante, né? Tá vendo? Agostinho, a visão de Agostinho sobre os anjos. Então vai dedicando aí muito espaço. O que mais? Aqui. Tomás de Aquino, no século XIII, escreveu bastante sobre os anjos e sobre quase todas as questões teológicas ligadas a ele, a ponto de ter sido chamado por seus contemporâneos de Dr. Angélicos. Doutor Angélico, né? Para Tomás de Aquino, a natureza dos anjos é puramente espiritual e seu número é incalculável. Uma suma teológica aqui. Tá vendo? Então, temos aí, olha lá, estudo bíblico, ainda tem mais, ó. Então ele traz uma visão panorâmica lá. Já Rudolf Bultmann negou completamente a existência de um mundo sobrenatural de anjos e demônios. Ainda dizem que ele não tem um pensamento liberal, né? Ele argumentou que estes não passavam de mitos e seria necessário desmitologizar o ensino bíblico. Mas como é que pode, né? Dizem que ele foi diácono da igreja luterana, que ele teria morrido na plena comunhão com a igreja, servindo Santa Ceia, e o cara não acreditava no sobrenatural, no mundo sobrenatural, não acreditava na ressurreição corporal. Muito difícil, né? Como é que pode um indivíduo dizer que é cristão se não acredita em nada do que a Bíblia diz? Aí vem um estudo bíblico. No Antigo Testamento encontramos uma classe de seres espirituais cujo nome em hebraico é Malach. Tá vendo? Malach. Aqui o men, tem aqui a vogal, lamet, malach. Interessante, né? O significado literal da palavra é o mensageiro, e nesse sentido também inclui seres humanos. Tá vendo? Estudos bíblicos no hebraico, né? Coloca o termo também em hebraico e Sherafim é o Shi. Não, na verdade isso aqui é o Si, né? Um pontinho aqui. Então a letra de S, tem o som de S. Então tem a vogal E, Serafim, Semfim. As aulas de hebraico estão ajudando. Serafim. Estou usando tempos aí, viu? Serafins. Tá vendo? Muito legal, né? O Novo Testamento, ó, cara, sensacional. Uma das melhores sistemáticas, na minha opinião. A palavra angelos. Tem uns 2 gamas aqui. Quando tem 2 gamas aqui, entre vogais, né? O alfa e o epsilon. Então, esse primeiro gama tem som de N, né? Angelos. E o G não fala ângelos, né? Porque no grego o G é som de G duro, de gato. Então a pronúncia é angelos.
A palavra angelos no Novo Testamento tem o mesmo sentido da palavra malach no Antigo Testamento. O significado literal é mensageiro, a função central dos anjos também no Novo Testamento. Então note, muita coisa. Então se eu ficar aqui passando tudo, o vídeo vai ficar longo, tá? Mas aí dedica aí muitas páginas para falar sobre anjos, certo? Ainda vem aqui estudo apologético ainda, gente. Ó, estamos ainda em anjos e demônios, muita coisa, muitas informações. Tá, vamos dar uma olhadinha agora. A parte que fala sobre anjos na sistemática do Walter Brunelli é a parte, o volume 2. Separei aqui. Então vamos ver a realidade dos anjos, ó. É óbvio, né? Tem menos conteúdo, embora tenha mais páginas, você percebe pelas dimensões da obra, tá vendo? Ó? Tem menos conteúdo, sem dúvida. A Bíblia dedica uma atenção especial aos anjos, apresentando-os como seres maravilhosos, criados por Deus para finalidades especiais. A Bíblia tem muito a dizer sobre eles, sua origem, classificação, trabalho, natureza, relação com a vida na Terra, bem como sobre nossa postura em relação a eles. Os anjos são realidade já no início da história bíblica, pressuposto que a criação deles é muito anterior à do homem. São mencionados 108 vezes no Antigo Testamento e 165 vezes no Novo. A palavra anjo é a transliteração do grego angelos e significa mensageiro. No hebraico a palavra anjo é malach. Eles seguem ordens divinas, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Como ele colocou aqui o termo hebraico, né? E transliteração. Então você vai ver muito desses, olha lá, muito desses boxes aqui, ó, a Bíblia dedica uma atenção especial aos anjos, apresentando-os como seres maravilhosos criados por Deus para finalidades especiais. A Bíblia tem muito a dizer sobre eles. Tá vendo? Interesse pelos anjos. O estudo dos anjos tem despertado interesse em muitas pessoas, mas também tem sido alvo acirrado de discussões. Entretanto, não podemos nos esquecer de que a Bíblia tem muito a dizer sobre eles e que é um assunto que preenche um dos temas da teologia sistemática. Se a Bíblia dedica tanto textos à atuação dos anjos, por que não nos certificarmos mais acerca desses seres espirituais que atendem à ordem divinas a nosso respeito? As noções históricas a respeito dos anjos, a parte das Escrituras, revelam conhecimento empírico, ou seja, por meio de experiências a respeito deles, de modo semelhante aos anunciados na Bíblia Sagrada. Esculturas e pinturas de anjos encontradas em civilizações antigas, a semelhança das descrições bíblicas, são indícios de que eram vistos, né? Olha aqui ele citando aqui a sistemática de Culver. Culver comenta lá: os teólogos dialéticos e existencialistas são uma exceção à rejeição geral de anjos e demônios na teologia. Um bom livro relativamente recente sobre anjos, de Mortimer Ackler, famoso estudioso, não vendeu muito bem, embora o de Billy Graham, famoso evangelista, seja até que amplamente lido. Por outro lado, sou informado de que muitos compram impossivelmente o livro, até que sobre Satanás, de um autor cristão popular. Talvez boas notícias sejam menos interessantes do que más notícias. De forma similar, um tio um tanto responsável evadio com frequência tem mais destaque e, portanto, é mais interessante para os sobrinhos do que seu irmão convencional e correto. Caramba. Também ele vai falar sobre Karl Barth. Os alemães escreveram obras imensas para discutir apenas uma vírgula nas escrituras, e ele próprio, Karl Barth, ficou conhecido como escritor por metro, em razão de escrever imensos compêndios de teologia. No entanto, não encontrou tanto assim o que falar sobre anjos quando eles são mencionados, 108 vezes no Antigo Testamento, 165 no Novo, com muitas peculiaridades quanto à sua natureza, caráter, atividade, bem como quanto à sua ocupação nos eventos mais importantes da história. O desinteresse em saber mais sobre os anjos decorre certamente de alguns fatores, tais como, número 1, o trauma gnóstico. A igreja primitiva sofreu a intromissão de doutrinas gnósticas em meados do primeiro século. Tratava-se de uma corrente filosófica vigente em algumas igrejas que adorava anjos. 2, o temor de idolatria aos anjos, tratar de seres sobrenaturais. E 3, o medo de comprometimento eventual com demônios que se poderiam passar por anjos verdadeiros. Ele vai falar sobre a questão do anjo no gnosticismo, o anjo na era patrística. Então ele vai abordar bastante questões durante o período da igreja, só que de maneira bem mais sucinta, né?
a opinião dos cristãos, os anjos e o serviço dos santos. Os anjos são seres espirituais. Aí você pode parar o vídeo aí para ler mais detalhes. Os anjos em relação aos homens. Tá vendo? Podem apresentar-se como homens, são seres criados. Eu acho que já deu para você ter uma noção para definir aí, né? Ele fica muito mais com a questão bíblica, enquanto ele termina aqui. Não tem mais a classificação dos anjos. Esse DT é muito mais no testemunho das escrituras, enquanto o nosso querido Frank Ferreira vai buscar aí essas informações, trazer paralelos com as outras religiões, o pensamento, certo? Então diz para mim aí. Claro, na minha opinião, eu gosto mais do Frank Ferreira, embora ele seja calvinista, eu seja arminiano, tá? Mas Walter Bonelli também não deixa também de ser relevante, né? As obras aí se completam, tá certo? Deixe seu like, comente aí, até a próxima.